E hoje eu vim falar sobre o plano espiritual para curar o mundo pela arte. O objetivo dessa palestra é trazer à consciência das pessoas a importância da arte, né? A importância que a gente passa batido. A arte geralmente é considerada como um passatempo, como algo para distrair, quando na verdade é um instrumento muito poderoso que os mundos espirituais utilizam para poder trazer as influências espirituais para o mundo, para nos ajudar a curar, né? E tudo isso então eu vou falar hoje. Eu ousei colocar como um plano espiritual, né, para isso, porque é o que eu observo e pelas mensagens que eu recebo pessoalmente em relação a isso, mas existem algumas constatações feitas por Chico Xavier, por Divaldo, né, em relação a isso, mas assim de uma maneira não direta, falando, olha, o plano espiritual tem tal e tal programa. Mas eu senti que era importante trazer essa mensagem, né? Porque a gente está num momento muito específico, muito especial do desenvolvimento da Terra, né? Do trajeto da Terra, e que a gente então possa trazer também dentro de nós essa ajuda espiritual que está aí para todo mundo e que nós não damos tanta importância. O que é a arte? Né? A arte, do latim, significa maneira de ser, de agir, profissão, habilidade natural ou adquirida. Mas ela tem vários outros significados também, né? A arte é a nossa expressão, maneira da gente se exprimir. Mas ela também pode ser considerada como conhecimento, visão, contemplação, o ato de visão interior da espiritualidade, da divindade interior. E é a representação da realidade e de formas de conhecer. Bom, então a arte é o conhecimento e a expressão daquilo que nós temos, né, dentro de nós, e a gente faz isso através, essa expressão é chamada arte. Emmanuel, ele diz que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além e que polariza a esperança da alma. Então, lá onde está o nosso maior objetivo, a nossa alma, lá onde ela está mais longe, ela é expressada através da arte. Então, a gente pode, seguindo essas orientações, seguindo a possibilidade dessa manifestação da beleza, tudo, nos orientar em direção ao nosso destino final, porque ela é a mais elevada contemplação, né, do que a mais elevada espiritual dentro de nós. A arte é a busca, o estudo, é Leon Denis, é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna, da qual na Terra não percebemos senão um reflexo. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis desse sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Então a gente sente lá no profundo de nós essa beleza, essa divindade, né? E o artista ele busca isso e consegue manifestar na Terra. A arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. Isso dito por Francisco Xavier, Cândido Xavier, por Chico Xavier. Então a gente olhar isso, né? A arte é a mediunidade do belo. Então, o belo, ele é algo que existe, ele é Deus, Deus é beleza, né? A divindade é beleza. E a arte é a manifestação disso, é realmente a mediunidade do belo. E ela nos leva, então, ao nosso destino, que é esse futuro, o nosso destino está... A gente pode contemplar nosso destino contemplando o belo, né? Ele nos leva até. E o que é a arte? O que ele manifesta, né? Ele manifesta a luz. Deus é luz.
nós somos luz, né? Tudo é luz. E então a luz é radiação. E a radiação se torna respectivamente, simultaneamente, cor e tonalidade. Os dois são equivalentes. As cores são naturalmente a espiritualização do tom, ou seja, do som. Então cor e som têm a mesma natureza. E a natureza é a luz, que se manifesta dessas formas. É como se a luz passasse através de um prisma e ela se dividisse em várias formas de se manifestar, através da cor, através do som. Tá? E aí eu tenho a Melissa McCracken, ela é uma artista ela tem a sinestésica. Quer dizer que ela confunde cor e som. Então ela ouve músicas e ela transforma as músicas em pintura. Então tem a pintura da música Imagine, né? Pinturas aqui é do Yourself. Eu não conheço a música, eu estava ouvindo, assim, uma música bonita. Então cada tom tem uma cor respectiva. Ela capta essas cores, ela capta o movimento e ela cria pinturas das músicas. Então tem pessoas que, por exemplo, sentem cheiros de cor, né? Tem gente nós temos várias maneiras, por exemplo, tem gente que sente um som agudo como salgado e som assim mais grave, mais de barriga da mãe como doce, né? Então tem toda essa mistura dos nossos sentidos, a visão, o gosto, né? A audição, tudo eles se misturam, tá? Para mostrar que na verdade tudo é a mesma coisa, somos nós que separamos através dos nossos canais, mas a energia ela é a mesma. Muito bonito, né? Você tem que ver as pinturas delas, são muito, muito interessantes de se ver. Tá? Então toda energia é vibração e tudo provém de uma só vibração central, né? Todos eles falam a mesma coisa. Esse é Edgar Cayce, e essa vibração central se diversifica sob diversas formas, é o que eu acabei de dizer. Edgar Cayce eu li um livro muito interessante que era a cura através da música e que era feita essas curas no Antigo Egito, né? Através dos sons, através da cura. A gente está recuperando agora esses conhecimentos e estamos traduzindo esses conhecimentos em termos científicos, estão sendo criadas terapias baseadas em sons e eu vou explicar como é que funciona um pouco essas terapias. Eu não vou falar muito pouco sobre isso, mas para compreender o alcance que é o som, a cor. A gente vê isso com cromoterapia, né? A terapeuta artística, aqui dizendo, né? Isabel. E o que acontece? Toda vibração, né? A vibração dentro de um objeto, de um meio, né? Que seja uma forma física, que seja a água, nesse caso, a vibração ela cria hertz, né? Que é frequência. A frequência, por exemplo, dos sons, e cada hertz ele cria uma forma específica, tá? Quanto maior é o hertz na frequência, mais complexas são as imagens. Então o que acontece? Nesse caso é a água, então a água está num recipiente redondo, a frequência vem, né, uma onda com uma frequência, a frequência quer dizer que é uma onda repetitiva, num certo período de tempo, e aí ela cria essa vibração vai e volta, elas se interconectam, elas se permeiam, e onde existe elas se permeiam, ali se anulam as frequências, e ali a água fica parada nesses locais, né? A mesma coisa a gente faz isso com areia. Então pega uma placa de metal, coloca areia fininha, passa um arco de violino e esse arco de violino vai criar essa vibração que vai passar para todos os lados da placa e onde elas se interconectam, então a areia se concentra ali formando desenhos, tá? Essa é a simática, né? E a gente chama isso de simática. A simática é essa ciência das formas através das frequências. E por exemplo, olha só que interessante, isso daqui é uma frequência específica que forma essa imagem. E a gente encontra essa imagem, por exemplo, na natureza.
né? Aqui é a mesma coisa, olha essa frequência que cria como se fosse uma estrela do mar ou da tartaruga, né? Então, todo o nosso organismo, os organismos, eles são formados com frequências específicas, né? No princípio era o verbo. Então, o verbo, como ele foi emitido numa frequência específica, criou o ser humano, criou as coisas da natureza com vibrações específicas. É muito bonito isso aqui. Então, você vê, tem uma, eu não peguei aqui, mas tem uma imagem que é uma íris, é de uma flor de íris, igualzinho, sabe? São imagens maravilhosas. Existe no Tecnorama aqui na Suíça, se vocês forem, no Tecnorama tem um desses baldes de água, onde que tem uma luz por debaixo, né, e projeta numa tela, e você pode pegar um botão com as frequências, você vai colocando as frequências, você vai vendo as imagens que vão formando. Bem bonito. Você pode ir lá no Tecnorama ver isso. Tá? Então, a definição da arte também é a forma alinhada com sentimentos que a animam. Não é só a forma. A arte não é só forma. A arte é forma com os sentimentos. Se não tem sentimentos, se você não vê a paixão do artista ali, a gente não sente arte, não é mesmo? Né? Então a arte, ela só se torna arte, não é só forma crua e não é só sentimento, é o sentimento incorporado na forma. Né? A estátua tem que estar passando uma mensagem, né? A música tem que estar passando um sentimento. A gente tem músicas que nos deixam alegres, outras tristes, música para balada, música para curtir uma depressão, né? Mas a gente tem tudo isso. Então a arte, ela só tem sentido se há forma com a emoção presente. Tem cientistas, depois eu mostro ali um artigo, que eles estão começando a fazer esse relacionamento, essa relação entre as emoções e os biofótons. Quanto mais as nossas emoções elas são coerentes, elas são harmoniosas, né? Quanto mais vai haver essa emissão de biofótons mais coerente, mais forte. Quando a pessoa está com raiva, a emissão é toda louca, né? E ela não tem uma real ação fora, é que nem uma furadeira numa parede, né? Que está tremendo, então você não consegue furar a parede. Quanto mais ela é coerente, mais elas vão ficando centradas. E aí, por exemplo, é como uma furadeira que você vai num ponto só e você consegue agir. Então a gente chama das ondas luminosas lentas, rápidas, super rápidas, né? E também a gente diz que Jesus ele emitia ultra super rápidas, né? A energia dele era muito sutil, mas era muito penetrante. E curava as pessoas, modificava o ambiente, criava realidades, né? Então ele tinha essa emissão muito forte, muito coerente de biofótons, e ele pode chegar a um ponto dessa emissão que ela se torna praticamente como os raios lasers que são emitidos realmente pelo corpo, e provavelmente o que aconteceu com Jesus no momento da ressurreição, onde o corpo dele emitiu uma enorme onda de luz, né, que transformou o corpo dele em uma supermatéria superdimensional, e tudo isso que eu explico um pouco no meu livro. Mas é interessante de saber que há possibilidade de modificação do corpo físico através dessa emissão dos biofótons, né, emissão da nossa energia interior. E essa modificação do corpo físico, a gente percebe bem nesse fenômeno arco-íris, que eu já comentei algumas vezes em outras coisas, que existe no budismo tibetano, onde o corpo ele modifica quando a pessoa morre, ou o corpo fica incorrupto, ele não se degrada depois da morte, anos e anos depois, ou ele diminui de tamanho, ficando até 4 centímetros de tamanho. Tem casos onde isso em poucos dias, tem casos onde só resta cabelo e dente, e outros onde o corpo desaparece completamente. Jesus seria um quinto estágio além, nunca antes imaginado, onde o corpo inclusive se transforma numa outra matéria multidimensional. Tá? Então, saber que essa ação dentro de nós realmente tem uma ação física palpável, tá?
coisinha assim, imaginária. E esses biofotos a gente pode inclusive contar, né? Tem maquininhas, tudo aí, estão mostrando, por exemplo, a emissão das células, né? O DNA emite o biofoto, os microtúbulos, todos eles emitem biofotos, né? Esses efeitos da intenção, da energia de cura e dos estados mente-corpo na emissão de biofotos, eles viram que existe uma alteração, não ainda muito bem mensurada, mas existe sim uma alteração de acordo com a capacidade, por exemplo, da pessoa de meditação. Então eles fizeram isso com monges budistas ou com pessoas que faziam meditação há muito tempo, e há uma diferença na emissão desses curadores também, né, na emissão desses biofotos. Tá? E a frequência, essa frequência dos sons, essa frequência das cores, a gente também encontra no nosso cérebro. A gente tem sempre uma frequência cerebral. Então, dependendo da frequência que nós temos, né, delta é mais lenta, teta é um pouco mais rápida, alfa um pouco mais rápida, beta é o normal, que quando a gente está alerta é beta, e o gama é super rápido. Então, o que acontece? No dia a dia a gente está no beta, ou a gente emite predominantemente beta. A gente está emitindo todos ao mesmo tempo, mas predominantemente beta. Quando a gente está na frequência beta, então nós temos alerta, concentração, cognição, capacidade de falar, de escutar, de compreender as coisas. Quando a gente está um pouco mais relaxado, a gente entra em alfa, né? Que é a frequência de o nosso corpo ficar mais relaxado, que a gente cria visualizações, que a nossa criatividade se coloca em movimento. Aí você abaixa mais ainda, relaxa mais ainda, você entra em teta. Teta atualmente ela está em estado meditativo. E quando você está em estado meditativo, real, o teu corpo, a gente sente até uma modificação corporal, né? O corpo ele fica totalmente relaxado. Tem gente que sente assim como fica de repente assim super... a mente clara, né? Consegue ver melhor as coisas. Então, a intuição também chega informações e é lá onde que as tuas informações vão para a memória a longo termo também. Delta é quando a gente está dormindo, e quando a gente está no delta, o que acontece? É onde que acontece as curas, né, também, o nosso corpo, a gente tem que entrar dormir profundamente, chegar a delta todo dia, porque é nesse momento, no delta, nessa vibração delta no corpo inteiro, que o corpo se desintoxica e que ele se regenera. Se a gente não chega lá, o corpo ele não consegue se desintoxicar, né? E é do sono profundo. Basta alguns microsegundos ali, você já consegue esse efeito, né? Tem gente que nunca consegue chegar lá embaixo, tá? Dorme, tá sempre cansado, nunca consegue chegar lá embaixo. E quando você está numa meditação profunda e você consegue chegar ainda acordado, mas quase dormindo nesse delta, às vezes tem um rebote, assim, é rebote que a gente fala, né? Que vai de repente para cima e você chega no gama. Você não chega no gama direto, você tem que chegar quase assim, dormir, e de repente você está no gama, e quando você chega no gama, você tem a sensação assim que o corpo virou como uma bola de energia. Você de repente acorda dentro de você mesmo, sabe? E você sente assim a tua mente totalmente expandida. E ali você pode fazer qualquer coisa, tá? Você pode ter contatos com os teus guias, você pode compreender qualquer coisa, resolver qualquer problema. Assim, quando você chega nesse estado, também é estado de samadhi, tá? Esse é estado de samadhi. Iluminação. Diria, né? De iluminação, não é todo dia. Você pode entrar nesse estado todo dia, estado de despertar, né? De despertar. Na iluminação você está nesse estado todo o tempo. Isso é ótimo, é maravilhoso. Mas é muito difícil viver no mundo terrestre nesse estado. Mas o alfa, teta e delta, o alfa e o teta, é possível a gente até acordado, se treinado, a gente está em estado alfa e delta, né? Com treino e com cérebro, tá? Então todas as artes, elas são sintetizadas em um conjunto destinado a colocar o espectador em estado de transe. Então elas são destinadas a modificar as nossas ondas cerebrais para a gente entrar nesse estado de transe, que é alfa,
teta e delta, né, para chegar no gama, tá? E desses cartazes públicas, né, porque a arte, ela junta as pessoas, você junta milhares de pessoas no estádio, né, para assistir um espetáculo, é mandado em todas na televisão, né, em todos os meios, tudo. E dessa cartazes, o público ele saía purificado. Ele está falando aqui do teatro grego, mas é a mesma coisa que a gente vê hoje em dia, né? Então, para compreender como é a ação então da arte? A arte ela junta as pessoas, ela reúne as pessoas em grandes públicos, nada reúne mais as pessoas do que a arte, né? Você pode ter até palestras, né, conferências, essas coisas que pode até reunir tantas pessoas, mas é muito mais difícil, né, do que reunir milhares de pessoas para assistir um espetáculo de música, né? E dentro desses cartazes, assim, é uma maneira de juntar, colocar as pessoas em transe para fazer essa cartaz emocional e poder, então, purificar as pessoas, né? Cartaz emocional, eu digo assim, criar emoções fortes, né? Criar emoções de alegria, de sublimação, né? Que a gente cria quando você ouve uma música maravilhosa, né? Quando você está naquele ambiente, aquela alegria, tudo. Isso todo mundo está junto, né? Num grande transe, às vezes a gente fica completamente hipnotizado, nem vê a hora passar, né? E nisso existe essa cura coletiva, né? Através disso. O único problema que eu diria é que aqui na Terra, infelizmente, muito da arte é o que a gente chama de desarte, né? São coisas assim, tipo rock pesado, não sei o que, tudo que acaba criando outras emoções que não são utilizadas para o nosso bem, mas que vai dentro da nossa história da humanidade de criar emoções negativas para alimentar certas legiões obscuras, né, que realmente se alimentam da nossa energia negativa e que nos coloca, então, utiliza também desses mesmos meios, porque esse meio é neutro, né, utiliza desses mesmos meios para poder criar emoções negativas em conjunto e poder se alimentar dessas emoções negativas. Então, no final, cabe a nós escolher que tipo de emoção que a gente quer, né, que tipo de arte que a gente quer viver, tá? Então, existem várias manifestações da arte. A música, né, obviamente, a dança, a pintura, né, essa emoção que a pintura ela cria, né, ela já age dentro de nós nas frequências, somente através das cores. A escultura, e hoje em dia, esse aqui é muito bonito, é uma escultura feita num cristal especial, ó, com ouro, tudo, e ele usa o número Fibonacci, que é um número muito especial, né, que está em todas as coisas da natureza, nas conchas e tudo, e que coordena as formas na natureza. E esse ovo, bonitinho, esse aqui é um ovo, ele chama Vive Ovo, porque ele deu esse nome, é um americano, mas ele deu esse nome em homenagem à esposa dele, que é brasileira. Então, Vive Ovo. E aqui é um outro tipo, então, porque eu quero mostrar um pouco as artes atuais, né, como que elas evoluíram um pouco. Isso aqui é muito bonito, uma escultura cinética, né? Então, é um conceito novo. Não precisa dizer. Mas é um conceito novo, né, de escultura, onde que um movimento, onde que dá a gente ressoa esse movimento dentro de nós, né, e ele também vai agindo não somente com a forma, mas com o movimento também e com as emoções que são movimentadas através disso. Tá? Esse é um escultor chamado Anthony Howard. Tá? Deixa eu ver se tem mais uma escultura dele bonita aqui. Ó. É muito legal, né? Assim, é uma forma nova que eles estão fazendo. Então, eles estão unindo também muito as novas tecnologias, né? Com laser. Tem umas que é muito bonita, que é um cristal que você só vê quando passa o laser e tem um monte de informação dentro. E com movimento, e com histórias que são contadas dentro. Né? Tá. Essa arte é arte digital? Hã?
Essa arte dele é digital? Não, esse aqui ele constrói mesmo. São enormes. Não, é tipo parabólica, assim, sabe? Ele constrói tudo. Né? E a escrita, né? Então, muito da arte, o que é a gente vai falar um pouco mais de escrita, mas a escrita também é uma forma de arte e que eles permitem, através da escrita também, a criação de teatro, de cinema, vem através da escrita, né? Você não cria um filme sem ter tido um texto, né? Alguma coisa que tenha sido baseado nele. E aí, então, eu quero falar primeiro, assim, da pintura mediúnica, né? Que eu acho que essa é a coisa mais direta, assim, de como os espíritos agem, né? Através da arte para poder ajudar as pessoas. Isso aqui é uma pintura de Tanner. Então, Tanner, ele tem um papel muito importante. Tanner era um pintor do século XVI, XVII, né? E ele tem um papel muito importante agora no mundo espiritual. Ele ajuda muito os pintores mediúnicos, mas o projeto, quem está organizando esse projeto a nível espiritual é Van Gogh, tá? Isso de acordo com o que o Tanner falou para Maria Gertrudes, que é uma pintora mediúnica. Então, a pintura mediúnica é um trabalho de evangelização por meio das cores, tanto para os espíritos encarnados quanto para os espíritos desencarnados. Isso é o que Chico Xavier ele diz, né? A pintura mediúnica, somente assim por ter, esse é um quadro mediúnico, por exemplo, né? Ele é pintado assim na sessão especificamente para a pessoa, ele já sabe de antemão quem que vai levar isso para casa, e muitas vezes serve como uma cura para harmonizar a casa, ou então para harmonizar a pessoa que está precisando de ajuda. Muitas vezes eles trazem imagens de pessoas falecidas, né, para mostrar como que a pessoa está hoje em dia ali, que ela está bem, que ela está sendo cuidada, né, para dar também uma confirmação aos familiares, né, deles. Na arte, aqui Allan Kardec, né, na arte cristã, a representação, ele fala entre a arte pagã, a arte cristã e a arte espírita, tá? Na arte cristã, a representação se inspira nos sofrimentos dos mártires, na severidade da origem materna, tendo um caráter combativo e assim enchendo as almas de admiração e temor. Então a arte ela era realizada no cristianismo para as pessoas temerem, para as pessoas se submeterem e claro, respeitarem também, né, o poder espiritual. Já a arte espírita vem, por sua vez, inspirar-se nos quadros da existência futura desvendada, substituindo esse temor e admiração pela alegria. Tá? Então, isso ele já falava lá nos anos 1800, né, que a arte ia ter um papel importante no nosso desenvolvimento. Tá? E é o que a gente está vendo chegar agora, acontecendo. O Joseph Tanner, comigo, isso no livro que é da Maria Gertrudes Coelho, que é uma pintora mediúnica, ele disse, nas escolas da lei, eu não consegui achar o livro, mas eu lembro bem do que ele falou. Nas escolas do além, coordenado por Van Gogh, Tanner ele explica no livro como estão sendo treinados pintores desencarnados para interagir com médiuns. Então, antes os pintores que têm como missão de fazer pintura mediúnica, eles são treinados ainda antes de virem, né? Eles já vêm com essa missão, já sabem. E tem que haver também um treino dos pintores, né, desencarnados com os médiuns. Para interagir com os médiuns. Então, os pintores eles são treinados para interagir com os médiuns também são treinados antes de encarnar nossa escola espiritual para cumprir a missão na Terra. Então, vem dos dois lados. Os pintores têm que saber também como fazer, né, de orientar a mão, e também, eles também têm um treinamento moral. Porque aconteceu um caso muito grave, assim, né, conhecido, né, que era com Gasparetto. Ele sempre trazia o Toulouse-Lautrec, né, que fazia pinturas de boemia na França. E o Toulouse-Lautrec, ele achou que estava muito boring, estava muito chato o que ele estava fazendo, e começou no centro espírita a fazer imagem de nus, né. Aí ele desapareceu. Tipo, a mãe do Gasparetto não mostrou nenhum, normalmente mostra, assim, eu não vou ficar mostrando isso, né. Aí o Toulouse-Lautrec desapareceu por um mês, e depois quando ele voltou todo assim, cabisbaixo, pedindo desculpas, assim, que levou um puxão de orelha, porque ele não tinha compreendido a responsabilidade que é
de fazer esse trabalho, né? Não é só expressão como eles querem tudo, tem um objetivo muito específico. Antes, o objetivo era de também comprovar a existência da vida depois da morte, né? Então, vinham e aí eles faziam as assinaturas que foram comprovadas, né, por perícia, que eram realmente assinaturas dos artistas, e isso é uma maneira de comprovar. Quem já acredita não precisa disso para acreditar, mas é um instrumento muito valioso para céticos ou pessoas que só podem ser alcançadas dessa maneira, né? E o mundo espiritual quer alcançar todo mundo, então ele utiliza de todas as formas para poder trazer essa mensagem, né? Então, o trabalho da pintura mediúnica é considerado tão importante quanto da escrita, não há diferença no mundo espiritual. A gente tem um pouco, assim, no meio espírita, um pouco de receio disso, não sei porquê, mas é um trabalho mediúnico tanto quanto um trabalho de escrita, tá? E que faz a evangelização através das cores, que tem uma ação a nível sutil muito, muito importante. Né? Então, isso aqui é uma demonstração da pintura, né? Eles utilizam todas as partes do corpo, as tintas elas não se misturam, às vezes é no escuro, eles reconhecem todas as cores e conseguem fazer a pintura no escuro, que você só vai ver depois, né? A pintura, eles de olhos vendados e sai tudo isso, né? E claro, depende também de cada médium, às vezes o mesmo pintor vai ter expressões um pouco diferentes também, porque há sempre a influência do médium, não tem como, por mais treinado que seja, há sempre a influência do médium. E muitas vezes o pessoal fala também, mas como pode ser que tenha vários centros tendo uma noite a demonstração e aparece Monet em 3, 4 centros diferentes? Né? E aí eles explicam que na verdade não é o Monet realmente que está lá, mas ele consegue enviar com um programa, entende? Com a assinatura dele. E é por isso que eles podem fazer isso em vários locais. O importante é a missão que está sendo realizada. Essa é uma pintura também, bem assim celestial, de uma montanha rosa de amor, né? Esse é um quadro da Maria Getúlio. Então, o médium explicou que os artistas, exceção feita aos conturbados, né, que não fizeram que trazer sua conturbação para a arte, isso é desarte que a gente diz, foram instrumentos de Deus para acalmar a dor humana, para sustentar o ânimo dos fracos, dos sofridos e dos desalentados. Já ouvi muitas pessoas falarem que foram resgatados pela música da depressão profunda, por exemplo, né? Ou então da expressão também da pintura, e aí vem a arte terapia, né? Então, através da arte, você poder expressar toda essa dor, todas essas coisas, encontrar também esses recursos e manifestar esses recursos de uma maneira física, visível também, que traz consciência, a tua própria consciência, e você consegue fazer o trabalho de autocura através da possibilidade de expressar esse divino que você tem dentro de você, num trabalho de arte orientado, né? E para isso, os terapeutas artísticos. A pintura e a escultura sustentando a visão otimista do mundo e tudo mais que Deus permite que o homem descubra para que haja um momento de paz e de equilíbrio na sua já conturbada existência. Então, o mais importante daqui é que vocês saem compreendendo e dando valor, né, a cada coisa de arte que vocês vejam, a música, e sintam dentro de vocês como isso está agindo em vocês, trabalhando e vivendo com consciência total. Tá? A literatura, claro, né, também tem um papel muito grande, porque no momento que você está lendo, ele permite sustentar os pensamentos. Né? A gente tem pensamentos todos assim largados, tudo. E quando você lê um livro, você assim, era isso, né? Que estava tudo assim confuso na tua mente, ele sustenta, ele traz assim uma base para aquilo que você está pensando. Ele também te ajuda a exprimir coisas, né? Quantas vezes a gente não lê um poema ou lê alguma coisa assim, era exatamente isso que eu queria falar, que eu não conseguia entender palavras. Então, o artista, o escritor, ele ajuda, sustenta os outros, podendo trazer a eles as coisas que eles não conseguem exprimir. Ele exprime por eles, pelas pessoas, e essa mensagem depois chega, né? Sempre chega a mensagem para as pessoas que precisam. Então, ele também permite impregnar o consciente com novos conceitos, né? Toda essa ficção
né? Se vocês forem ver Star Wars, essas coisas, né, que a gente, Star Trek, tudo, quanto que a gente não tem disso agora no nosso dia a dia? Né? Que só é possível porque a gente teve esses conceitos antes e a partir dessa ideia, e isso são todas teorias físicas, da física quântica, de qualquer teoria, né, de gravidade e tudo, é uma ideia que depois é comprovada, né? Uma ideia que nos é dada assim, quem sabe, aí vamos nos focalizar nisso, vamos pensar uma maneira de materializar isso, né? Então ela traz esses novos conceitos. Então a imaginação toda louca da gente, quando a gente coloca num livro, isso permite que seja fixado ali numa ideia material que vai passar para várias pessoas e a possibilidade então disso manifestar no plano terrestre. Então é o que ajuda, assim, as ideias é o que ajuda a levar o mundo para frente, sabe? E é o que também vai salvar o mundo. Ela cria formas, pensamentos, né? Ela cria esse imaginal. Imaginal não é só imaginar, é uma coisa muito mais física. A gente diria que é um molde do nosso físico. Tá? Já está tudo ali no imaginal e você focaliza naquilo, você sente e aquilo se torna realidade. Ela cura com o percurso do herói. O percurso do herói são todas essas histórias onde o mocinho ganha no final, sabe? Onde ele consegue tudo. Então, a história, ela te coloca no começo, frente à tua dificuldade, você se liga à história porque você sente uma ressonância com o problema do personagem, né? Você sente esse problema, você se liga a isso e a história vai te levar no percurso dele, de como ele vai conseguir fazer essa cura. E a gente vai se curando automaticamente seguindo essa história do herói, né? E é isso que vem todas essas histórias de Cinderela, de Bela Adormecida, de Branca de Neve, sempre tem esse percurso do herói ali dentro, né? A gente se coloca na situação e depois a resolução. E então isso é uma maneira de cura coletiva, né? Quantas pessoas não leem o livro que encontram em alguma parte, elas se ligam naquilo, se ligam com o problema delas e elas inconscientemente vão encontrar soluções internas através do que elas estão lendo. Ela cria emoções positivas e é base para os filmes e os teatros, que é uma das manifestações mais concretas que a gente tem, né? Visual e dos personagens, da emoção, daquilo que a gente antes só lia nos livros, né? Aí é o caso do nosso lar. Veio uma ideia, tudo, e hoje em dia parece que a gente já está vivendo, né? Todo mundo só está esperando o momento que vai morrer e vai chegar lá, né? A gente já sabe que a gente vai chegar, a gente já sabe o que está esperando, a gente já quer ir lá no Ministério da Reencarnação, a gente já sabe que vai acontecer isso, né? Imagina que isso era uma coisa totalmente impensável antes desse livro, né? Então manifestou-se essa ideia, é quase a materialização do nosso lar aqui na Terra. Né? A gente criar filme. Hã? Principalmente depois do filme mais acessível, exatamente. se vê a imagem. Então é muito impressionante, sabe? Eu quando estava vendo esse filme, teve uma cena quando ele está chegando as pessoas da Segunda Guerra Mundial, nossa, eu caí num choro terrível e eu lembrei como eu trabalhava ali resgatando pessoas também, né? Então eles trazem essas memórias assim pra gente, é muito louco. A dança, né? A dança, através do movimento, das frequências sutis, tem música sempre com a dança, né? Então essa mistura, todo o movimento cria uma vibração, ela cria uma frequência, a gente vê, a gente ouve, a gente sente os movimentos, só de ver você por sinestesia também, você olha, você repete, né? Internamente esses movimentos. E ela expressa emoções em forma de ritmo, de formas, né, de movimentos. Aqui é movimento, forma, né, e ela fala as formas geométricas. É como se o nosso campo energético estivesse ali, né? Né? Então, como a música afeta o nosso corpo humano? Bom, aqui ele está mostrando os órgãos e cada órgão ele tem uma frequência específica. A tireoide e as glândulas paratireoides, elas têm de 68 a 68 MHz. As glândulas do timo de 65 a 68 MHz. O coração de 67 a 70.
os pulmões 58 e 65, isso é para vocês compreenderem que cada órgão tem a sua frequência específica, né? Cada órgão. Então, dependendo do som que você faz, você vai entrar em ressonância com um órgão diferente. Então, cada órgão, é possível, dessa forma, fazer trabalho de cura, né, específica nos órgãos. Então, você sabe que o órgão ele tem essa frequência. Se ela está numa frequência muito diferente, então, provavelmente ele está com distúrbio, né? Uma frequência ainda mais diferente pode realmente ser o sinal de uma doença, né? Já existem muitos bloqueios da frequência dentro daquele órgão porque ele está talvez com algum tumor, alguma coisa nesse sentido. E você aplicando frequências corretas pode ajudar a recolocar, né, aquele órgão numa frequência ideal para ele poder trabalhar na sua autocura, né? A gente utiliza ondas, né, sonoras, ultrassonoras, assim, por exemplo, para explodir cálculos renais hoje em dia, né? Então, a utilização realmente das frequências e de uma maneira médica, né, que está sendo utilizada hoje, é muito interessante, todas as possibilidades sobre os sons. E aqui, por exemplo, cada chakra, ele tá ligado com uma frequência 668, 620, né, da garganta 672, tá? E cada um está ligado com uma nota, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, e está ligado também com o órgão, está ligado com o som vocal, por exemplo, né? Ai, mai, ama, o, go, eu. Então, na China e na Índia, eles têm os sons, os mantras, né? Cada um relacionado a um chakra, a um órgão. E através disso você pode realmente, de repente você tem um problema, né, em algum órgão, então você vai fazer mantras relacionados a esse órgão, né, de uma maneira curativa. Isso na Ayurveda eles fazem. Então, vocês percebam que antes, eu até perdi isso porque eu não prestei muita atenção, mas quando eu era mais jovem, eu ouvia a música, eu sentia vibrar os meus chakras quando era o som, entende? Então ficava uma coisa louca, né? Ficava toda alegre, assim, porque sentia pá, pum, 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 pá, 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 assim, uma coisa louca. Mas é uma capacidade que todo mundo tem, mas se a gente parar e começar a prestar atenção mesmo, você consegue sentir essa vibração. E a gente sabe pelos cristais, né, do Emoto, Masaru Emoto, era um japonês, que ele fez cristalização, né, em água. Então era água pura, tudo que ele colocava, por exemplo, para ouvir Imagine, né? Tocava a música do Imagine, aí depois ele pegava essa água, né, e fazia uma cristalização super rápida e criava os cristais. E aí saía cristal assim, tá? E Mozart, Sinfonia de Mozart, saiu cristal dessa maneira. E aí a gente tem que pensar, nosso corpo é 80% água, né? 80% água. Então ele mostrou que através, só colocando a palavra paz, a palavra amor e pegando também já modificava, né? A cristalização. Você coloca raiva, você coloca ódio, também tem outro tipo de, assim, esse aqui por exemplo é ódio, heavy metal. Tá? Então, há um distúrbio das nossas moléculas do corpo, tá? E é uma coisa física mesmo, nós somos 80%. Então, percebo quando a gente está, o som, né, em qualquer local, como isso tem uma influência muito grande, sabe? Até o nosso tom de voz, uma voz agressiva, tudo, né? Você está constantemente agindo em cima do teu corpo, trazendo distúrbios para o teu corpo. Né? E aí isso vai entrar em distúrbio, por exemplo, a agressividade, ele dá problema no fígado, né? Tristeza, sentimento de tristeza, sons de tristeza profunda, pensamentos, sentimentos e tudo ataca o pulmão, né? Cada órgão está ligado com as emoções e elas são realmente influenciados pelas cores, são influenciados pelos sons, são influenciados pelas emoções que nós temos, tá? E aí eu chego então nesse projeto que eu sinto que está acontecendo e assim, quando veio Jesus, ele não veio sozinho e foi escolhendo as pessoas ao acaso. Essas pessoas já tinham sido designadas para aquilo, existia um plano grande por detrás, para poder acolhê-lo, para poder depois repassar essa mensagem para fora, não foi ao acaso, né? E ele reconheceu as pessoas.
elas talvez não tivessem mas eles sentiram o chamado. E esse chamado que era? Um compromisso anterior que já tinha sido feito no plano espiritual, e por causa disso eles estavam aqui, né? Então, compreender que nessas épocas muito especiais existem realmente um plano, e as pessoas elas se encontram realmente num dado momento, num certo local, né? Ou aqui na Terra, e se reencontram para poder cumprir. São grupos de trabalho que se manifestam aqui na Terra, tá? Mas não é algo alheio, assim. Então isso a gente verificou na época de Jesus. Para isso, dessa maneira ele conseguiu realizar a missão dele. A gente encontrou isso também no Renascimento. Como assim, de repente, tantos gênios assim encarnaram ao mesmo tempo. Imagina você ter Michelangelo e Da Vinci na mesma cidade, né? Bastava um a cada 1000 anos. Não, tinha os dois ali ainda brigando um com o outro para ver quem fazia melhor as coisas, sabe? Né? Newton, que trouxe a física, Shakespeare, que trouxe todas essas histórias, esses contos, que manifestou as nossas emoções, manifestou também todas as nossas sombras, a gente pode dizer, né? Descartes, que trouxe racionalismo. E foi nessa época assim, que trouxe esse renascimento, né? E só foi possível porque todas essas pessoas estavam imbuídas no mesmo propósito, né? Um propósito de trazer de volta os conhecimentos, trazer de volta a arte, né? Na sua mais pura manifestação. Encontrar as leis da natureza, né? Olhar a natureza, racionalizar através da natureza. E só porque existiu isso, e aí veio a época que pode existir também o iluminismo. Aí Rousseau, Voltaire, Montesquieu, que trouxe os direitos humanos, também trouxe as filosofias, trouxe o racionalismo. E foi porque teve esse racionalismo que pôde vir o espiritismo também, que é uma racionalização também da espiritualidade, né? O espiritismo ele só pôde vir porque existia esse movimento, e ele se baseou nesse movimento de racionalização que existiu naquela época, com grandes filósofos, e que também é a base de sustentação de Allan Kardec. Isso ele mesmo fala, tá? Aí agora eu sinto que existe também essa nova leva, né? E tantas pessoas jovens, e agora Divaldo fala delas, né? Já foi falado muito tempo. Então, nessas crianças índigo, que são seres que não vêm da capela, a nossa civilização veio da capela, mas esses seres estão vindo agora de Alcione, que é na constelação de Touro, né? Que tem 7 estrelas, e que a Alcione é o Sol central também, né? Então, é o Sol central que coordena todos os sistemas, inclusive o sistema aqui da Terra. E esses seres estão vindo de Alcione, estão agora encarnando aqui na Terra para trazer essa energia no momento em que foi aberto o cinturão de fótons, né, que a gente passou agora a entrar nesse cinturão de fótons, permitiu também a encarnação desses seres. Aumentou a energia da Terra o suficiente para que eles também pudessem encarnar. Porque é muito difícil para essas almas, né, poder encarnar quando a energia está muito, muito baixa. Eu estava vendo ali, para a encarnação de Jesus, ele passou 1000 anos, acho que 1000 ou 2000 anos, acho que 2000 anos que eu fui para lá, 2000 anos só para conseguir se tornar cada vez mais denso, para poder entrar aqui na atmosfera terrestre, porque é uma energia enorme. Ele foi um dos criadores do nosso sistema solar, entende? É uma energia muito grande, não entra assim de qualquer maneira, né? E foi preciso assim também 2000 anos de escolha de uma linhagem que foi depurada geneticamente, para chegar a um ponto onde que pudesse acoplar com a energia de Jesus, né? Foi uma coisa muito grande. Maria também foi trazida como ela já era um ser, um cristal, ela não precisava mais vir, mas ela veio nessa missão para poder trazer a energia crística no corpo dela. Não é uma coisa fácil, né? Então agora a gente chegou no momento que saímos da fase escura do nosso sistema e entramos no cinturão de fótons, que permeia a Terra agora com uma energia muito forte e permite então o aumento da vibração da Terra,
que ela vai passar agora de planeta de expiação para um planeta de regeneração, e permite também então que esses seres eles possam encarnar aqui na Terra. Então a partir dos anos 70, assim, eles começaram os índicos a encarnar, e a partir dos anos 90 foram os cristais, né? Dizem 2000, entre 90 e 2000 começaram os cristais. Então os seres índicos, eles são assim, até mais intelectualizados, não propriamente moralmente, né, morais assim, mas os cristais sim, são moralmente muito elevados. Muito elevados. O índico ainda está entre os dois, né? Ele traz essa inteligência, essa precocidade, essa curiosidade, essa combatividade para acabar com aquilo que é velho e trazer energia trazer o mundo para uma nova era. Mas os cristais não, os cristais já estão aqui, tá? E eles são extremamente muito altos. Então, eles são agentes precoces. Eu vou fazer uns 5 minutos a mais. A missão deles é incluir na rede planetária e manter energia para facilitar a mudança global. Então, aqui são nomes de alguns, né, cristais ou índicos que eu reconheço. Malala Yousafzai, ela foi o primeiro prêmio Nobel da Paz com 17 anos, a mais nova, né? Ela é do Afegão, ela levou um tiro na cabeça, vocês não se lembram desse caso, né? Levou um tiro na cabeça, quase morreu e tudo, e ela luta pela educação, pela liberdade das mulheres. A Kiane Pramari, que eu vou falar um pouco dela, é uma pintora. O Matias Stefano, escrevi errado. Matias Stefano, ele é um garoto, agora ele tem 30 anos, mas ele chegou com a memória universal. Ele lembra de toda a história do universo e da nossa Terra. Ele tem um trabalho muito bonito que ele agora, além ele está imbuído de criar um novo tipo de sociedade baseada na inteligência biológica. Então, criar uma sociedade que reflita também a inteligência do nosso organismo. Nós temos os órgãos, eles estão em harmonia, cada um tem uma ação, né? E ele pretende utilizar um modelo biológico para criar também uma nova sociedade que funcione, né? Onde há essa harmonia também dos órgãos. O Felix Finkbeiner, agora ele já está com 18 anos, mas ele com 9 anos ele criou uma associação para plantar árvores. Ele tem o intuito de plantar 1 trilhão de árvores, né, no planeta, e ele já plantou milhões assim, né? E o Dimitri Roberto, que eu vou falar para vocês, que é um garoto muito especial, que é um cantor. Já mostrei isso para algumas pessoas, mas adoram ele. Assim, todas as vezes que vocês falarem sobre arte, lembre-se que todos os artistas, aqueles que trouxeram pacificação, iluminação e que construíram realmente os edifícios de luz e de paz, estendendo à humanidade terrenos, benefícios do seu saber ou da sua noção de beleza, saibam que esses espíritos foram enviados por Deus. Tá? E aí eu vou falar da Kiane. A Kiane, ela começou a pintar com 5 anos. Com 9 anos ela pintou essa imagem. 9 anos. Ela pintou essa imagem, de Jesus, né? E que é muito conhecido, inclusive teve um filme de um menininho que teve experiência quase morte, encontrou Jesus, e quando ele viu essa imagem, ele disse que era Jesus. O menininho tinha 5 anos quando ele viu essa imagem. É ele, né? O pai estava vendo, disse, é esse daí que eu encontrei. Né? Ele falava da cor verde dos olhos de Jesus, que ele não conseguia descrever, e é exatamente a cor que ela fez. E ela sentia que ela queria desenhar Jesus, só que ela precisa sempre de modelo. Então ela pediu numa oração, porque ela não é só pintora, ela é poeta também, faz poemas maravilhosos. E ela pediu numa oração para Deus para que mandasse um modelo para ela, porque ela não pinta sem modelo. E ela disse assim que um dia bateram na porta dela um homem carpinteiro perguntando se tinha trabalho para fazer na casa. Ela olhou, era ele. Ela disse, eu posso tirar umas fotos? Ela tirou foto, tudo, e fez essa imagem. Carpinteiro, quer dizer, muito significativo, né? Pelo amor de Deus. Existe ainda carpinteiro que bate na porta? Essa aqui é uma outra pintura, né? Ela tem pinturas assim também, onde que ela traz, esse aqui é um anjo, né? A gente vê que tem as asas, tudo. Ela traz assim pinturas, tipo do nosso lar também, sabe? Eu não conseguia trazer aí, mas e uma coisa que é muito típica dessas crianças é a força de trabalho que eles têm. Tem uma força de trabalho incrível. Ela trabalha todo dia, ela pinta
várias horas, ela começa às 5 horas da manhã, todo dia, sabe? Ela só vai parar lá pelas 9 para comer alguma coisa, depois ainda faz mais 2, ela foi educada na casa, né? Em casa, ela fala vários idiomas, assim, uma pessoa, assim, elas são extremamente... E você vê uma técnica dela pintando, é incrível, ela passa umas 15, 20 camadas de pintura, chega, às vezes parece que já a pintura está feita, ela apaga praticamente tudo, ela revolta, até ela conseguir a consistência da pintura que ela quer. É incrível, viu? E pinturas pequenas, mas muitas são muito grandes, tá? E esse é o Dimash, quem conhece? Eu sou louca por ele. O Dimash é um menino muito especial também, ele começou a ser treinado com 5 anos de idade, ele é do Cazaquistão. Ele é a 3ª geração de uma família de artistas, a mãe dele é considerada um tesouro do Cazaquistão como cantora. Então a gente vê que há uma preparação também, sabe? Ele é uma pessoa assim, maravilhosa por dentro, ele é imbuído realmente de trazer a música para o mundo para unir a humanidade. Ele canta em 3 idiomas diferentes, né? E ele realmente, ele é extremamente tradicional, ele traz os valores da família para ele, família é tudo, sabe? É uma coisa, e ele fala assim de uma maneira tão simples, tão maravilhosa, que a gente não ouve mais. Você nunca vai ouvir um artista jovem ficar falando dos valores da família, do respeito aos mais velhos, né? Ele é assim, uma pessoa assim, muito pura, realmente muito maravilhosa. Ele tem agora 23 anos. E ele é um dos únicos no mundo, ele alcança 6 oitavas, ele tem voz de barítono até o alto soprano, né? E ele tem o intuito de trazer nova música para o planeta, tá? Então é maravilhoso porque eu já vi muitas pessoas reagirem a ele e que sentem que o corpo é levado numa viagem astral e volta. As pessoas sentem realmente que ele leva a gente através do som para outras dimensões, né? E muitos cantores dizem assim, isso aqui é um sonho, todo aquele som que você sempre imaginou um dia alguém ser capaz de fazer, mas que nunca iria imaginar numa só pessoa. Ele tem várias vozes, né? Então vou mostrar só um pouquinho aqui, tá o som ali funcionando? Totalmente. Ele tem uma emoção enorme, ele é extremamente paixão. Olha a voz grave que ele tem. É incrível. Maravilhoso, né? Se chama Dimash Kudaibergen. E eu queria, com contexto, apresentar isso a vocês, porque eu sinto assim, que ele realmente no futuro vai ser muito grande na arte, né? Há uma preparação muito forte para que ele esteja aqui. E ele traz realmente a arte para ele é realmente a arte que é importante. Ele tem uma frase muito linda que ele diz assim: abre o meu coração e você encontra música, abre o meu cérebro e você encontra música, música é minha vida, né? Então realmente uma pessoa imbuída totalmente desse trabalho para a música, e o intuito dele é apresentar, unir os povos através da música e trazer um novo tipo de música para o planeta. São sons que não existiam, né? Que ele está manifestando aqui na Terra. Então, através disso, a gente já acabou. Então, através disso, eu queria apresentar para vocês e que vocês saiam daqui assim com mais
consciência da influência da arte, não só nas nossas vidas, como no planeta também. Muito obrigada.